A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para transmitir a todos um breve resumo da nossa lição de número 3, Eleição e Predestinação, da nossa revista CPAD, do segundo trimestre de 2020, a pedido do nosso amado pastor Juarez Lopes. Que o Senhor Deus nos abençoe neste momento de quarentena, de isolamento, que essa palavra, esse ensino, venha ser uma oportunidade de mantermos a nossa fé no Senhor, Não temos motivo algum de deixar de fazer isso, de praticar a busca ao Senhor, por motivo algum. Em nome de Jesus, que nesse tempo que você está aí, você esteja também fortalecendo a sua fé, também buscando ao Senhor, também buscando fortalecer o teu coração na palavra, na presença de Deus, em nome de Jesus, e que esse breve momento também lhe sirva de crescimento, também lhe sirva de fortalecimento da tua fé, em nome de Jesus. O estudo dessa lição está lá na Epístola aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4 ao 12. Eu vou ser bem breve mesmo. Então, eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, faça a leitura desse texto, faça a leitura do livro de Efésios, porque todos esses estudos estão dentro da Epístola aos Efésios. Então, é muito bom você fazer essa leitura diária e assim a gente vai compreendendo facilmente a palavra do Senhor através desses estudos, em nome de Jesus. Eu vou ler rapidinho, acompanhe aí aonde você puder, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para a louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Você já ouviu falar de eleição, de predestinação? Você sabe o que isso significa? O que isso tem a ver conosco? Quero dizer para você que tem tudo a ver conosco. É o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, para a glória de Deus. A eleição, a palavra de Deus disse aqui que nós fomos eleitos em Deus, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então o Senhor, antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo, antes que houvesse o pecado no mundo, antes que eu viesse a existir, antes de todas as coisas, o Senhor nos fez, nos predestinou, nos elegeu dentro desse propósito. Ele fez tudo isso nele, por causa de uma decisão que ele mesmo tomou. Independente de quanto tempo eu tenho de ministério, independente de quanto tempo eu conheço a palavra, independente se eu pequei muito, se eu pequei pouco, quem eu fui, quem eu deixei de ser, Deus simplesmente escolheu, simplesmente tomou essa decisão da escolha e elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O que quer dizer santo? O que quer dizer ser irrepreensível? Vamos compreender um pouquinho disso tudo aqui no decorrer desse estudo breve, só para a gente ter a noção do que tudo isso quer dizer, e com a oportunidade que Deus nos der no futuro, nós, quem sabe, poderemos meditar mais profundamente sobre tudo isso, desfrutar dessa gloriosa certeza de que nós somos de Deus, nós viemos de Deus, nós pertencemos a Deus, Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Eu fico maravilhada quando eu vejo uma coisa como essa, porque é motivo pelo qual nós temos de comemorar a nossa vida, de viver a nossa vida da melhor maneira, porque primeiramente Deus nos escolheu.
Deus nos elegeu nele, ele teve um propósito maravilhoso quando ele pensou em mim e em você. Ele nos fez com propósitos incríveis que ainda hoje nós não sabemos num todo o que nos espera. Porque aqui o Senhor diz que ele torna a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Então o que está na terra a gente consegue compreender, mas aquilo que está no céu a gente por vezes tem dificuldade de entender. Às vezes a gente não entende porque ainda não tivemos esse contato, né? Então haverá um tempo que nós teremos o conhecimento pleno de todas as coisas quando estivermos na glória. Então entendemos de antemão que o que estamos vivendo aqui é uma permissão do Senhor. Entendemos aqui que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Então vamos descobrir qual é esse propósito. Por que Deus fez isso? Né? Será que eu sou merecedor disso tudo? Com certeza não. A eleição divina traz a ideia de escolha. Então Deus nos escolheu, Deus fez a escolha dele, dentro do seu propósito, dentro do seu objetivo, dentro da sua vontade, dentro do seu amor, da sua soberana graça, ele fez a escolha. E Paulo aos Efésios, ele trata de 3 aspectos dessa escolha. Primeiro ele fala em quem fomos escolhidos. Em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Cristo. Depois ele pergunta, em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E 3, ele diz com qual finalidade? A finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Deus fez essa eleição segundo a sua presciência. Deus, na sua presciência, ele de antemão já sabia de todas as coisas. Então, ele já preparou tudo. Por isso que Jesus, na cruz, ele declara, está tudo consumado. Porque quando Deus envia Jesus por amor, isso faz referência às condições para essa eleição. Para essa eleição, Deus criou 2 situações que a gente pode destacar aqui. Primeiro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus envia Jesus por causa do seu grande amor, e Jesus cumpre essa obra, nos mostrando o caminho, nos ensinando acerca do reino de Deus e morrendo na cruz por nós, nós entendendo o plano de Deus, nós entregamos a nossa vida para o Senhor pela fé, pelo arrependimento que nós éramos, porque não é por merecimento, é simplesmente porque Deus quis escolher, Deus escolheu. Então não dependeu de mim, de quem eu fui, do que eu fiz, de quem eu sou hoje, não dependeu de nada disso, simplesmente dependeu da vontade de Deus, antes da fundação do mundo, de eleger, de escolher aqueles a quem ele quis que fosse dele, ele escolheu nele para ele, entende? Então Deus fez todas essas coisas e nos deixou aqui a certeza de que foi pela graça, não foi por obra, não é por mérito, é pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é coisa de Deus, é coisa do coração de Deus. Então isso é maravilhoso. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo 2, 4 e 5, não, perdão, 1 Timóteo 2, 4, diz assim, que Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem, né? Nem todos a recebem. Mas nós, que já recebemos, nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo. E Ele nos convida a ter uma vida santa e irrepreensível. Lá em 1 Pedro 1, 15 e 16 diz, sede santos porque eu sou santo. A palavra santo quer dizer separado do pecado, porque o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Então, o pecado que faz a separação entre Deus e o homem não permite que nós tenhamos relacionamentos com Deus. Por isso que nós temos que ser santos, separados do pecado. Nós não temos mais prazer no pecado, nós não temos prazer em pecar. Mas nós somos pecadores, nós pecamos, erramos, somos falhos, sim, com muitos defeitos. Mas o Senhor, Ele nos chama nele para que através das suas palavras, das escrituras sagradas, nós venhamos ter uma compreensão melhor acerca de nós, acerca da vida, acerca de tudo que Ele tem, para que a gente possa viver uma vida diferenciada, uma vida abençoada nele. E sem defeito e inculpável quer dizer irrepreensível, santo e irrepreensível, de uma maneira que a gente não tenha culpa, de maneira que a gente seja livre, que a gente não esteja mais debaixo da condenação do pecado, porque o Senhor diz que todos pecaram, todos foram destituídos da sua glória, ninguém foi merecedor de estar no céu com Ele, porque se contaminou, se corrompeu. Lá em Gênesis 1, versículo 26,
diz que o homem pecou, o homem se corrompeu, o homem quebrou o relacionamento com Deus. Mas em Cristo, o Senhor, ele reconcilia com o homem. E ele nos dá uma nova vida. Ele mostra, o Espírito Santo nos mostra, que antes nós tínhamos uma vida de pecado, uma vida errante, uma vida cheia de mentira, cheia de engano, cheia de avareza, de amargura, de ira, de contenda, de cólera. Nós éramos pessoas difíceis, né? Ruins, amargas, mas Cristo, ele nos convida a ter uma vida sem mácula. Ele nos chama para ser uma igreja gloriosa, sem ruga. Ele nos chama para ser uma igreja santa, irrepreensível. Irrepreensível nas suas atitudes, irrepreensível naquilo que ela faz, irrepreensível naquilo que ela tem, né, no seu ser, no ser em Deus. Entenda isso. E aí o Senhor nos mostra que essa nova vida dos eleitos, ela quer dizer que agora com Cristo, o Espírito Santo nos ensina a ter uma vida diferente de tudo aquilo que éramos. Agora ele nos ensina a ter uma vida santa, irrepreensível. Ele fala também que há um processo contínuo, um processo na qual nós temos que entender que não é da noite para o dia que nós nos tornamos santos e irrepreensíveis, mas é um processo contínuo de aperfeiçoamento, de caminhada com Deus. Então o Senhor, ele vai nos conduzindo a esse caminho de luz, esse caminho da verdade. Agora a gente não mais engana, agora a gente não mais vive no engano, agora a gente não mais agora não mais somos pessoas que trabalhamos com avareza ou somos avarentos. Nós deixamos tudo isso, nós deixamos de ser tudo isso através do operar do Espírito Santo de Deus, que nos transforma de dia em dia. Cada vez mais que demos lugar ao Espírito Santo, ele trabalha dentro do nosso ser. Por isso que nós somos assim, temos atitudes diferenciadas, temos uma mente diferente. A mente de Cristo está em nós, o Espírito de Deus está em nós. Por isso que nos tornamos diferentes daqueles que ainda não entregaram sua vida para o Senhor Jesus. Tá certo? E aí o Senhor, ele nos predestina para filhos de adoção. A palavra predestinar, o que significa predestinação? A palavra, predestinação, ela significa determinar. Pela preposição pró, que indica algo feito antes. Ou seja, determinar antes. Então, literalmente, a palavra determinar significa determinar antes. Então, Deus, antes de tudo, ele predeterminou, ele predestinou, ele determinou a vida do crente. Ele traçou um caminho para o crente. Agora o crente, ele tem uma nova direção. Agora ele não anda mais segundo a sua própria vontade. Agora ele anda segundo a vontade do Senhor. Então, por isso que ele, de antemão, ele predestinou, ele elege e predestina. Ele mostra o novo caminho para esse crente andar. Amém? Então, ele forma um povo para si. Deus, quando ele faz essa escolha, ele forma em Cristo um povo para si, para o louvor da sua glória, conforme a gente leu lá. E diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos um prévio conhecimento de Deus, né? Diante daquele que nos chamou no Evangelho. Então a gente recebe a Jesus por meio do Evangelho, né? E o Senhor, ele nos recebe como seus filhos a partir desse momento, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele nos recebe como seus filhos ali naquele momento. Ele nos tira da condição de pecadores e nos torna filhos. Está lá em Romanos 8, 29 e 30. E também fala que a vontade de Deus de nos reconciliar, de nos tornar de pecadores para seus filhos, é simplesmente por causa do seu amor, por causa simplesmente do seu amor para conosco, e não por mérito, e não por nada do que possamos dizer que foi motivo pelo qual o Senhor nos chamou. Simplesmente porque ele decidiu nos chamar, decidiu nos eleger, decidiu nos predestinar. Amém? E Paulo vai explicar lá em Romanos o que quer dizer essa adoção. O que quer dizer quando Deus nos recebe como filhos, pelo beneplácito da sua vontade, como eu já falei. Então, o amor de Deus moveu toda essa situação para ele nos adotar.
Em outro tempo, quando éramos inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Colossenses 1:21 e também Romanos 8:17 afirma essa palavra. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove o Pai assim fazer. Amém? Os privilégios dessa adoção. Por que depois que Deus me adota, agora, quais são os privilégios? O que eu ganho com isso? Na adoção, lá aos Romanos, Paulo explicava que quando eles adotavam um filho, ele tinha direito a herdar o nome, né? Ele tinha direito agora a herdar os bens daquele que o adotava. Então, na filiação divina, Deus predestinou bênçãos de um novo nome e nos deu uma nova imagem em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus concede a redenção, a remissão dos nossos pecados, conforme está lá no versículo 7 e 8, né, da Epístola aos Efésios, capítulo 1, e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. Gálatas 4:6. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, Romanos 8, versículo 17, e das promessas a Abraão, Gálatas 3:29, e da vida eterna, Efésios 3:6 e também Tito 3:7, tá bom? Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Deus, ele faz com que nós obtemos todos esses privilégios em Cristo Jesus. Agora somos adotados. Quando recebemos a Cristo, nós fomos agora adotados em Deus, para o louvor da sua glória. E a sublimidade do propósito divino para a predestinação fala assim: a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então, em Cristo, nós fomos adotados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor, por causa do seu incalculável amor. Então, não é por mérito, não é por obra, não é porque você se acha melhor do que outro, não, porque nenhum de nós éramos merecedores. Mas nós temos conhecimento dessa eleição a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. O Senhor já nos predestinou para isso, já nos predestinou para o caminho de Cristo, para o caminho da verdade, para o caminho da salvação. Então, nós vamos observar que tudo está direcionado, condicionado ao Senhor. E essa condução nos leva para a salvação. A predestinação nos garante a salvação. Ele já nos predestinou para a salvação. Então não temos outro caminho, não temos o que fazer. Temos que nos lançar e adorar esse Deus maravilhoso que nos deu a chance de vivermos essa nova vida, de pertencer a Ele, de fazer conforme a sua vontade. O soberano não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Atos 17:30. O Senhor não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem. Embora o Senhor, na sua presciência, já tenha determinado os seus eleitos, já tenha predestinado os seus eleitos, em nenhum momento o Senhor condena as pessoas. Ele enviou Jesus e disse que o seu amor foi tanto por todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o propósito do Senhor. E também quer dizer o seguinte, que o Senhor, Ele nos ajuda a compreender essa certeza, né? Ele vai nos conduzindo. Então, ele diz aqui que não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu uns e não outros. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Só nos tornamos filhos depois que aceitamos a Jesus. Só nos tornamos herdeiros de Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus. Ao contrário disso, as pessoas, o que vemos no mundo são criaturas, mas aqueles que aceitam a Jesus, a Cristo, na sua vida, eles recebem o Espírito da adoção, eles recebem a chance, né, da sua salvação em Cristo. Então, Ele quer que todos, Ele não fez acepção de pessoas. Ele não fez acepção de pessoas, Ele simplesmente abençoou em Cristo todas as pessoas. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, entendeu? Não significa que todos vão crer. A gente viu lá
no livro de 1 Timóteo 2, versículo 4, que Deus oferece a salvação para todos, mas nem todos recebem. Mas eu e você que recebemos a Deus, recebemos a Cristo, temos a certeza da nossa salvação, temos a certeza da nossa predestinação, temos certeza da nossa eleição em Deus. E Ele nos predestina por causa do seu amor. Antes de criar qualquer coisa, o plano de Deus foi de remir a humanidade e de definir o seu destino, o destino dos crentes, que estava estabelecido, né? Por conseguinte, foi um desejo de Deus. Não foi uma medida emergencial, porque o homem pecou, vamos enviar Jesus, vamos tentar salvar. Não. Deus simplesmente nos garante a predestinação em Cristo. Ele não cria um plano B para a salvação da humanidade, Ele oferece Jesus a todos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, Ele fala que está condenado. Mas Ele não condena ninguém de antemão. Ele oferece a Cristo para todos, né? E nele nós temos essa garantia. Segundo Tessalonicenses 2:13 e também 2 Timóteo 1:9, fala que aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todos têm a chance da salvação, têm a chance da redenção, têm a chance da remissão, mas Deus, de antemão, Ele já predestinou os seus. Ele já predestinou os seus. Então é motivo de nós entendermos isso, que eu e você somos esses eleitos de Deus. Eu e você fomos escolhidos, fomos predestinados para a glória do Senhor. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo, Romanos 8:29, também Efésios 1, a partir do versículo 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação é como favor imerecido, porém o amor de Deus, ele nos conquistou, Ele nos abrangeu, Ele nos alcançou. Né? Não merecíamos, porque éramos inimigos de Deus. Agora em Cristo nós somos reconciliados e vivemos com Ele em amor. Então, não obstante do que se achegam a Cristo, não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então, todos aqueles que recebem o Evangelho do Senhor Jesus, eles não são coagidos, eles não são obrigados, eles não são pressionados, eles não são pessoas que estão ali sendo forçados a decidir alguma coisa, forçados a aceitar Jesus. Não, pelo contrário. O Senhor, Ele diz que somos atraídos a Ele por causa da obra salvadora de Jesus, por causa do que Ele fez, por causa da eleição e da predestinação de Deus. Nós o recebemos, o receberemos. Nós entendemos que Ele é o Cristo, nós entendemos que Ele é o Salvador do mundo, nós entendemos que Ele é o Filho de Deus, nós entendemos que Ele foi enviado para me salvar. Então eu aceito essa remissão, essa redenção, eu aceito esse Jesus como meu Senhor e Salvador, e isso me torna filho de Deus. Isso faz com que eu não seja aquela pessoa que eu fui no passado. Agora eu tenho uma vida transformada, agora eu tenho uma vida direcionada, agora o Senhor está comigo, agora eu tenho um relacionamento completo com o Pai. Então a predestinação e o amor de Deus, ela está dentro desses contextos. E para concluir, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecados desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que criam e perseverariam na fé a viver em santidade, a receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas, já prontas, já preparadas para mim e para você. Então, que Deus em Cristo abençoe sua vida, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde o seu corpo, o seu espírito, a sua alma. Converta tudo isso a Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Lembrando que a cada dia nós temos essa oportunidade de nos achegar a Deus, de nos fortalecer em Deus, de amá-lo mais, cada vez mais. Então que essa palavra, que esse estudo, esse breve resumo possa ter te ajudado a fortalecer a sua fé, possa ter te ajudado a compreender essa eleição e predestinação. Fomos eleitos por Deus e fomos predestinados em Deus, eleitos em Deus para sermos santos e irrepreensíveis, em nome de Jesus. E Deus nos predestinou para o louvor da sua glória. Então nós temos um destino, nós temos um caminho traçado, preparado pelo nosso Deus. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo
em nome de Jesus. Amém.